Muito bem, são 10 horas e Agora, 10 horas e 32 minutos, segundo bloco, falar com um gigante que já está na quarta pasta. Ele falou sobre iluminação no primeiro bloco, Complexo Benito Bentes, na Praça Padre Cícero, e Graciliano Ramos, aonde? não, Graciliano não, nós fizemos Salvador Lira, Benedito Bentes, sim, Jacitinho, sim. Prado ali na Qual Praça parte da do Prado? Faculdade, Sim. Centro de Maceió, foi o primeiro local que nós fizemos a inauguração da iluminação, fizemos o acendimento, exatamente pela importância do centro, né? Para aquecer as vendas natalinas, e soube também que foi muito bom o resultado deste ano. E O comércio está precisando de uma oxigenação. O prefeito vem fazendo algumas modificações no comércio, vai ser feita agora, inclusive quando eu passei na época na Centabes, foi feita a licitação toda das bancas para padronização, tudo. Vai ser inaugurado um novo shopping popular agora. Em qual local? Ali perto da Praça dos Palmares. Naquele espaço ali. Um espaço ali na Praça dos Palmares vai ficar muito bom ali. E não fica longe do comércio, Não, né? ali é onde já tinha algumas bancas. Próximo também da linha da estação. Então isso ajuda até para quem vem de Fernão Velho, né? Exato. Então foi o centro, o pontapé inicial, exatamente para aquecimento de vendas. Aquecimento de vendas, muita gente pode pensar assim, é lucro para o comerciante, não é lucro para o comerciante. É mais dinheiro na cidade, que gera mais emprego e gera renda. Você só combate violência, você só combate desigualdade com geração de emprego e renda. Esse, então, assentado foi uma das partes que eu passei, e fico muito feliz por o ano de 2018, foi o ano que o Cine mais conseguiu encaminhar pessoas para emprego, na história do Cine Maceió. Na história do Cine Maceió, não foi dado tanto emprego como no ano de 2018, o ano que eu passei lá. Tive um grande parceiro chamado Alma Viva, que expandiu em torno de 2.500 vagas que tivemos E em até Maceió. hoje mantém, né? Mas isso aí tem que correr atrás, é como eu estou dizendo, a gente corre atrás planejando, corre atrás sabendo o que quer e o porquê quer. Você tem que ter um objetivo para poder, e um porquê, né? Vamos dizer assim. Agora a pergunta, ali a Rua das Árvores, na época que o senhor estava nessa pasta, como vai ficar aquela situação da Rua das Árvores? Claro que o senhor hoje não está na pasta, mas é preocupante porque a turma começa a acreditar, de repente no final do ano tem que sair, como é que fica? Vai também para esse planejamento? A questão de ambulante ela é extremamente complicada, não só aqui, né? Quem já andou em outras partes do mundo, sabe, por exemplo, algumas cidades como Paris, por exemplo, a quantidade de ambulantes que se tem na rua. O que é que acontece? Quando o mundo entra numa crise, como está hoje em crise, né, de 2008 para cá, mais ou menos, que, né, teve aí um estouro na bolsa, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, né, questão imobiliária, tudo. Você tem um grande comércio informal que fica paralelo. Primeiro, por causa dos impostos, e depois porque não há geração do emprego com carteira assinada. O pessoal está curtindo aqui a live, né? Obrigado. Não há geração de carteira com carteira assinada, porque termina a loja desempregando e o cara, para dar o sustento à sua família, se vira da forma como quer. No entanto, paralelo a isso, termina havendo uma grande desorganização de toda a parte formal. E o que era ruim pode ficar ainda pior. O que é que você tem que fazer? Tentar fazer com que essas pessoas que estão na informalidade venham para a formalidade e que seja feita uma regulamentação disso aí. Eu exijo, mas eu tenho que também aceitar as regras e as normas. Quem vive em sociedade tem que aceitar as regras que a sociedade tem. O que temos que ter são exatamente critérios objetivos com relação a cada uma desses assuntos, né? No caso do ambulante, ela é muito complicado, porque quando você vai tirar
utilizam isso daí politicamente, dizendo que está tirando sustento de um pai de família. Mas, ao mesmo tempo, quando gera aquela desorganização em virtude, muitas vezes, da sujeira que não é recolhida após o dia de trabalho, a desorganização que faz com que afaste, às vezes, a pessoa do centro de Maceió, também há uma reclamação e, paralelamente, diminuindo a quantidade de gente, diminui a quantidade de vendas, as pessoas que estão formalizadas e empregando começam a desempregar também. Então, mas o bom da sua gestão é que você tem uma visão macro de compreender que eles estão ali porque não querem, não é uma necessidade, é a manutenção da família. Então você tem que, na verdade, em tudo na vida, procurar um equilíbrio, né? Você nem pode descer o cacete, vamos dizer assim, claro, como falam, até porque são pais e mães de família, em homens sua de bem, grande maioria, homens de bem, né? Tem bandido, quando tem bandido na polícia, que eu sou policial, tem trata da forma, na linguagem deles. E ministro, tudo disso daí tem todas as profissões, mas a maioria destas profissões são feitas de homens e mulheres de bem, como é também feita de homens e mulheres de bem a grande maioria, a maioria esmagadora dos ambulantes aqui de Maceió, que estão ali para correr atrás do pão. Sim. Você tem 3, 4 filhos em casa, você vai fazer o quê? E o menino chorando em casa. Ou você arrisca para tentar vender alguma coisa, tentar levar algum dinheiro, ou vira bandido. Agora, então, você não tem... o que eu percebo... Então nós temos que ter um equilíbrio... Na sua pessoa, Tássio, é esse equilíbrio. E eu estranho a SMTT, esse aumento que houve, muitas pessoas mandaram mensagem. O Tássio vai estar aí amanhã? Vai. Outros, hoje recebi, mostra aqui no meu zap, uns 10. Como é que a Câmara está em recesso? Claro, tem um conselho deliberativo, um aumento bem significativo e assustador. Como é que o gestor vai enxergar essa situação? Porque, por exemplo, a frota é a mesma, é um assunto chato, mas é aquela coisa. Se tu passares agora por esta prova, estás apto para muita coisa. E já está aprovado pelas suas gestões. A pergunta vem. A frota é antiga e pintada. E precisamos ter o respeito à população, que está desempregada, desassistida, que quem vem do bio para cá, eu até fico calado. Mas quem mora dessa região aqui mais próxima, para chegar no centro, paga a mesma coisa que o bio está. Então, ou ter uma passagem diferenciada, dependendo da distância, o que fazer? Porque sair de 3,65 para 4,10 é um aumento para quem tem, não é nada, mas para quem, às vezes tem disso que o trabalhador, você sabe, não tem R$1 para comprar um pão. E eu sei que tu tem coração, já ficou vermelho, já está pensando em ser pastor, mas eu tenho que fazer, porque aqui, se o programa fosse enlatado, não teria audiência. Verdade. Nem estou colocando o senhor na parede, mas eu fico muito tranquilo aqui, dar todo e qualquer porque eu acredito que o prefeito tem coração. Né? O que é que acontece? Nós temos um modelo de cidade brasileira que ela é a mais perversa, né? Vamos dizer assim. Temos vamos dizer, dentro dos moldes ocidental, você tem 2 tipos de cidade. Uma cidade padrão americano, que é uma cidade mais, nos Estados Unidos, uma cidade mais espalhada, do qual a maioria das pessoas ricas, ela mora mais afastada do centro. Ele tem um modelo voltado para o automóvel, sim, até porque é a base da economia americana. Mas é uma cidade projetada, né? Há uma diferença, né? Ou os moldes da cidade europeia. O que é a cidade europeia? É uma cidade menor, mais compacta, e que a maioria das pessoas moram próximo ao trabalho no centro. Sim. A maioria dessas cidades europeias, elas são baseadas no transporte público, e a cidade americana, que é espalhada e o rico mora fora,
tem carro e o transporte ele é mais individual. O modelo brasileiro, do qual eu sou um crítico, não o Minha Casa Minha Vida, ou da o Minha Casa Minha Vida, mas o moldes como foi feito, que é o Minha Casa Minha Vida. Você pegou as cidades que já não comportavam aquela infraestrutura e começou a jogar as pessoas mais pobres, mais necessitadas, que tinham o sonho de ter a casa própria, que chama franja urbana, ou seja, fora da área urbanizada da cidade. Então, se você já não tomava conta da sua casa, você agora tem sua casa e um quintal. É claro que o mato vai crescer, é claro que há uma vulnerabilidade maior do ladrão entrar. Os comentários aqui, muitos comentários. O procurador da prefeitura, Carlos Alexandre, mandando um abraço. Um abraço, senhor, nosso prefeito lá da Barra de Santana. Meu amigo pessoal, meu prefeito. Gente boa. E o que é que acontece? No modelo brasileiro, as cidades são espalhadas e foram mais espalhadas ainda pelo Minha Casa Minha Vida. E jogaram as pessoas mais necessitadas, mais pobres, em lugares mais longe. Ou seja, inverteu o quadro. Inverteu. Então, quanto mais você coloca e leva infraestrutura e gasta mais combustível, porque essas pessoas precisam do transporte público para mais longe, mais caro fica o transporte. Quem é que vai ficar prejudicado? As pessoas que são mais necessitadas, principalmente as que não têm carteira assinada. Quando você tem a carteira assinada, você só paga os 6% que é devido do Vale Transporte, e o empresário é quem sustenta, vamos dizer assim, esse aumento da passagem. Mas você imagina, esse mesmo ambulante que eu estou dizendo a você, o informal que não tem, já está no dia a dia vivendo isso daí, ele já vai ter uma carga maior nas costas dele. O Conselho de Transporte e Trânsito de Maceió, do qual eu fiz parte, e tenho muito orgulho, eu peguei em Maceió um grande problema, que foi 2013, os protestos todos que tiveram, e graças a Deus nunca tive um problema. Houve manifestação? Houve, mas todas que a gente pudesse debater tecnicamente o valor da passagem. Mas aí está o segredo, o debate. Por exemplo, a população tem que ir para uma audiência pública. Foi feita uma licitação e existe uma fórmula. Esta fórmula ela é objetiva. Sim. Não adianta dizer assim, eu acho que está errado, tem que dar em vez de 4,10, 4,2, 4,3, 3,50. O problema é que o sistema de transporte brasileiro, ele é caro. E por ser único, e eu acho que tem que ser, não é justo que quem mora mais longe, mais distante, em virtude dessa exclusão que o próprio Estado deu, que pague mais caro do que quem mora próximo. Porque quem mora próximo, nas cidades brasileiras, infelizmente, são as pessoas mais abastadas. Esse daí é o grande problema, mas temos critérios objetivos. Temos critérios objetivos correlacionados à entrada de novos ônibus. O que é o critério objetivo? No primeiro ano da assinatura do contrato, que foi o ano 2016, eu, por exemplo, botei 20% da frota toda nova. Pode vir Ministério Público de Contas, ir lá e fazer auditoria se entrou ou não entrou no sistema. Isso é fato. Isso aí é fato. No entanto, eu não sei como está hoje na administração de lá. Acredito que esteja fazendo o que é o correto e o que é o possível, porque nós tivemos, desde a licitação para cá, uma série de modificações de quantitativo de usuários. Nós pegamos Maceió aqui praticamente com o sistema quebrado. Pergunte eu não falo nem ao empresário, mas ao sindicato dos rodoviários, o que foi o final do ano 2013, o ano de 2014, que foi utilizado os dados para a licitação, e o ano 2015. Foram os melhores anos dos últimos tempos para o transporte público. Tanto que nós fizemos reforma de terminal, colocamos faixa azul para dar mais velocidade ao sistema de transporte. Ficou melhor. Nós colocamos, como eu disse, 20% da frota nova, 0 km. Nunca na história de Maceió entrou tanto ônibus novo num único ano. O que foi feito pelo Citamob, nós colocamos o Citamob.
Nós É um fizemos aplicativo, uma regulamentação séria de patologias em Maceió. E eu fico muito triste quando eu vejo a Defensoria Pública brigar para aumentar de forma indefinida a quantidade de vale transportes. Tem pessoas que têm alguma patologia, mas o cara tem condições de pagar. Não é justo que aquela pessoa, né, que tenha que tirar do sustento, que é pesado os 35 centavos, que arque com isso daí. Fico muito triste, porque é o seguinte, é miserável, tirando às vezes de miserável. E colocando, não existe almoço grátis. Quando você dá uma patologia, quando você diz que acima de 65 anos você não vai pagar, alguém paga por isso. E quem paga por isso é o desempregado. Isso é muito sério. O debate sobre transporte no país, ele tem que ser levado a sério mesmo. Ele tem que ser levado a sério. É muito bom você abanar com o chapéu alheio, né? As pessoas que têm patologia precisam. Foi o que nós fizemos, né? De graça, mas não, a prefeitura vai pagar. E a prefeitura paga por isso daí. Entra no orçamento. Entra no orçamento e tem que pagar. Porque antes não pagava e dizia, ó, é indefinido. Sabe o que era que acontecia? Tinha gente que ficava claro que isso aí é a minoria. Tem direito a 2 cartões, que é, por exemplo, quem tem alguma dificuldade de locomoção, tem direito ao 2, o dele e do acompanhante. Um quantitativo X por mês, que aí você realmente só utiliza quando for fazer o seu tratamento. Agora tinha gente que pegava, você tinha 2.000 utilização por mês. O cara ficava num ponto, ficava vendendo a passagem, um exemplo, era R$2 à época, o cara cobrava R$1 para entrar no ônibus, passava ele e o cara ele descia no outro ponto de ônibus para vender para outra pessoa por R$1. Isso aí tudo encarece para o desempregado, como eu falei. Então o debate é sério, não existe almoço grátis. E tem que puxar a responsabilidade, nem que seja de incentivo para o combustível, para o óleo diesel, pelo governo federal, por quem quer que seja. Mas o aumento, se está ou não errado, os critérios são objetivos. Os critérios são todos objetivos, não existe subjetividade nenhuma. Não existe subjetividade nenhuma com relação a se as empresas estão ou não fazendo. Mas se estão passando por algum tipo de dificuldade, tem mecanismo do próprio contrato da licitação que você pode fazer uma compensação em virtude disso daí. Então o prefeito Rui, ele é um cara muito sensato, tanto que ele até agora ele recebeu a parte técnica. Se ele chegar aqui e disser, não, vai ser 10 centavos mais barato, ele não pode dizer assim, não vou dar os 10 centavos que politicamente para mim é ruim. Eu tenho que ver de um outro local da prefeitura, de onde eu vou tirar o orçamento para poder pagar esses 10 centavos. O critério é objetivo, se não, sabe o que acontece? Quebram. As empresas de ônibus quebram. Temos que ter grande responsabilidade. Eu fico muito triste quando utilizam isso daí politicamente sem nenhuma. Cadê os nossos representantes na Câmara dos Deputados que apresentam um projeto de lei para retirar, por exemplo, impostos federais para o combustível, para tirar das costas do sistema de transporte? Quando eu falo sistema de transporte, não é um empresário não. Quando eu falo sistema de transporte, eu falo de todos, inclusive as mais de 4.000 pessoas que são empregadas nos rodoviários, emprego formal, de carteira assinada. Esse daí sim também tem que ser preservado, e principalmente o usuário do transporte, que quando ele paga às vezes o que 10 centavos é uma diferença grande para ele, que faz falta aquilo dali, mas também se não for utilizada uma política de responsabilidade para dizer, eu vou tirar os 10 centavos, mas vou tirar de onde? Eu vou pagar a patologia, eu vou aumentar aqui. E quando a Defensoria Pública diz, não, em vez de 30 passes, 80 passes, como a gente fez a limitação, ele é indefinido. E aí quem vai pagar? A Defensoria vai pagar isso, vai sair do Fundo da Justiça, o Estado entra com alguma coisa. O Estado, por exemplo, podia ajudar muito. Tem total responsabilidade sobre isso, porque
ele não faz a isenção, por exemplo, do IPVA dos veículos que são utilizados para o fim de transporte coletivo. Todo mundo tem responsabilidade. É fácil jogar a responsabilidade nas costas de A, de B, de C ou de D, que está utilizando critérios objetivos, e volto a dizer, o conselho é um critério técnico. Está aqui, deu R$10 o valor que foi gasto em combustível. R$10 está gasto lá, as notas estão aqui, tudo isso daí é feito controle, nada é feito de forma, eu acho que tem que ir para 4,10. E fico triste também com o MP, que eu tenho a maior consideração do mundo, por todos, inclusive do Dr. Alfredo, quando às vezes você vai lá, conversa com a Procuradoria da Fazenda, demonstra todos os números, aí chega uma outra promotoria e diz, não, mas está errado agora. Bom, quem é o promotor que eu converso? É esse, eu reúno todo mundo. Isso é muito, quem é gestor público sério, ele sente muito isso daí. Por quê? O Ministério Público assim como todas as profissões tem os bons e os ruins, mas a maioria esmagadora do Ministério Público é feito de homens de bem, de homens sensatos. Você leva um carimbo, às vezes, que está fazendo a coisa errada, quando na verdade não foi. Foi uma série de debates. Agora, o errado está o sistema urbano brasileiro, que a gente tem que ser adequado, não pode, como diz o prefeito Rui Palmeira, você foi chamado para ser secretário em Maceió, não foi em Estocolmo, então se vire para resolver o problema como tem que ser, e tem que ser dessa forma. A pergunta foi tem que sentar na mesa e dizer o porquê. Vereador tal, acho um absurdo, também acho. Vamos aqui me dizer como é que a gente faz? Da onde é que a gente tira? Qual o caminho? Tira das emendas. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar das emendas? Cada um dos vereadores bota X de emenda para a gente pagar a patologia. Tira das emendas. É muito fácil. Cadê os deputados federais que agora estão dizendo que é um absurdo? Me mostra um projeto de lei que diga que tentou de alguma forma baratear o custo da passagem do transporte. Não existe. Não existe, porque o debate é só do seguinte: deixa eu ver o que o prefeito vai decidir para jogar a pedra nele. Esse é o debate. É muito fácil chegar, você chegar para jogar Pokémon, passar o tempo todo jogando Pokémon lá na Câmara, tirar foto em Berlim, não sei aonde, fazer turismo e chegar agora a querer ser o salvador da pátria em Maceió. Eu estou dizendo como todo e qualquer deputado federal. Me mostre um projeto de lei que tenta fazer a isenção ou a diminuição do custo da tarifa de transporte. Isso quer dizer que os 9 deputados federais, ou são alguns, ou é a totalidade, que não se preocupam? É isso que eu estou dizendo. É fácil criticar. Não é fácil jogar a responsabilidade só em cima da prefeitura. Vamos fazer o debate como um todo. Eu estou dizendo também deputado estadual. Por quê? O Estado pode fazer a isenção do IPVA, está aí. Talvez diminua 3 centavos, 4 centavos. Vamos lá, vamos dar pressão no Estado para tirar o IPVA. Vamos tirar, por exemplo, PIS e COFINS, desonerando a folha do sistema de transporte. FECOEP diminui um pouquinho. Diminui a FECOEP, bota uma parte do FECOEP para ir... Tira a FECOEP. Né, o combate à pobreza. Quem é que a maioria utiliza o transporte? Está bombando aqui a live, viu? Como foi explicação técnica e com coração. A pergunta foi feita com inteligência, equilibrada. Não quero tirar aqui o mérito da entrevista, mas a capacidade da resposta. Sim, claro. Aí tá, o gostoso está aí. A capacidade de responder e não fugir. O senhor não está deixando, nem está defendendo o prefeito, nem acusando. Nem tão pouco, mas o senhor também está mostrando os caminhos. Eu estou dizendo que os critérios são... Os caminhos. Os critérios utilizados hoje, ninguém pode dizer assim, é uma planilha que tem caixa preta. Não, está lá. Os critérios são esses. É feita uma comprovação, por exemplo, foi gasto de combustível. Tanto de combustível está aqui, cada uma das empresas fez. Tivemos que aumentar a demanda disso, porque aumentou a quantidade de passageiro ou diminuiu a quantidade de passageiro, e você não pode deixar o vácuo de tempo, né, entre uma linha, entre um ônibus e outra da mesma linha, né, é grande com relação a isso. Então tudo isso daí a gente tem que ver. E deixando o buraco, o que é que acontece? É transporte clandestino,
foi o Uber que entrou, é a própria justiça dizendo que o transporte clandestino tem que fazer a multa do CTB e não a multa de transporte. É um debate que a gente passa aqui 15 dias, né, e não chega a um consenso. Agora, eu acho que cada um tem que fazer sua parte. Eu tenho opinião. O deputado federal tem que apresentar, me diga qual foi o deputado federal que apresentou qualquer tipo de questões na esfera federal com melhoria do transporte. Né? Qualquer um. O sistema, esse problema não é de Maceió, não. Não, estadual também, nacional. É nacional, é um problema nacional. Então é fácil ser oposição, é fácil jogar pedra. Não estou dizendo aqui, até porque desde que eu saí da SMTT, eu passo qualquer órgão, faço o seguinte: está aqui o meu planejamento, está aqui o que foi pensado pelo prefeito, que ele dá as diretrizes para fazer. O planejamento, o prefeito Rui Palmeira, você não sabe disso, ele fez um plano chamado Maceió mais 25. Você sabe o que é Maceió mais 25? Não. Não. É o planejamento para os próximos 25 anos. Está aqui, quando ele terminar, dizer aqui, ó, está aqui. Agora, cada um vai fazer o que acha que é certo. Ninguém divulga isso. Mas ninguém divulga isso. Ninguém divulga, mas o gestor que trabalha para a população, ele não faz um trabalho para ele faz um trabalho, na verdade, para a cidade. E o prefeito diz sempre isso daí. O que é que acontece? Ele senta na mesa com qualquer político, institucionalmente, o que for para Maceió, cada um que pode trazer o que quiser. Cada um que venha para Maceió, a gente nunca proibiu o Estado de fazer qualquer tipo de obra. Se ele vai ganhar ou não a simpatia da população com isso ou não é de responsabilidade nossa. A gente, como gestor, determinada parte, que ele como gestor da capital, ele tem que melhorar pelo bem-estar da população maceioense. E isso é o que tem que estar. Tem que sair do palanque e dizer assim: deputado, me prova alguma coisa. Você está dizendo aí, que tem um deputado que eu vi que quer entrar com ação popular. Me diga o que foi que você fez na esfera federal que pode baratear o custo da passagem. Não fez. Me diga o que é que você fez na esfera, eu ouvi falando uma época dessa de mercado, batendo na prefeitura que o mercado da produção, um destinou 20, outro 20, ótimo, que bom. Só que não é nosso, o mercado da produção é do governo do estado, o prédio é dele. Sabe o que acontece? Desde 2014, se o município quisesse entregar e dissesse, toma que o filho é teu, tinha feito isso. Sabe o que a gente não faz? Por causa dos permissionários. Desde 2014, a Prefeitura de Maceió vem mantendo de forma muito precária, diga-se isso daí, cara. Sabe quanto custa o mercado da produção mensalmente a Prefeitura de Maceió? 300 mil reais, que era de responsabilidade do Estado. Ali é da CARP. A CARP é uma... Poucos sabem disso. Poucos sabem disso. Sabe o que acontece? O mercado da produção tem uma ação civil pública do MP para fazer a interdição lá. A prefeitura não pode botar R$1, porque se fizer em propriedade administrativa não vai colocar num bem que não é dela o recurso, é proibido por lei. E outra coisa, o Estado, desde 2014, não dá a cessão do mercado de Maceió, do mercado da produção de Maceió ao município, sabe por quê? Porque ele é penhorado. Hoje a CARP é única e exclusivamente o fiel depositário do mercado da produção. É a antiga já foi diversas vezes para ser leiloado como o Jaraguá e retorna porque iria se causar, na verdade, um grande caos, né, social em virtude disso aí. Agora, não adianta falar sem conhecer. Não adianta chegar no último ano querendo mostrar a emenda que nunca botou em Maceió. Não adianta querer vir de forma a mentir para a população. Vamos sair do mundo virtual e vir para o mundo real. O mundo real é esse aqui, que a população está com um aumento da passagem de 35 centavos. Um gargalo complicado. E ele, como outros deputados federais e estaduais, nunca apresentaram emenda para baratear o custo da passagem. Essa é a verdade. Rapaz, o negócio pegou fogo aqui, viu? Eu fiz uma pergunta simples. Está preparado mesmo para 2020? Estou preparado para... O que foi? Eu não entendi. Esse sorriso
esse sorriso. Eu estou, na verdade, preparado para se debater tecnicamente sobre os assuntos que eu já passei. Porque eu, quando passo num local, eu procuro dar uma estudada, pelo menos mínima, né, vamos dizer assim, para você ter um conhecimento técnico, para não ser pego exatamente numa pergunta dessa e você não ter como dar qualquer tipo de informação. O senhor foi para a Europa, para os Estados Unidos, que no caso é o centro de tudo, assim, o Brasil copia muito a América. A gente, na verdade, tem que entender a história toda da cidade, a história toda do transporte, do trânsito, para poder... Mas tem gente que vai para a pasta que às vezes não sabe nem o que é a pasta. Fato. Né? E eu acho que Tássio, se fosse defender hoje uma bandeira, se o senhor hoje tivesse um mandato, tem pessoas que defendem a bandeira, hoje ninguém defende a bandeira do servidor, mas vamos dizer, a bandeira, as bandeiras que Tássio Mello defenderia? Com certeza o transporte é uma delas. E para a gente aprofundar o debate, é isso que eu estou dizendo, é muito fácil dizer, é muito, é pouco. É caro esperar o posicionamento do gestor, seja ele quem for, e você taxar sem conhecer tecnicamente aquilo. Esse é um grande problema. A gente não pode fazer oposição por oposição, nem fazer governismo por governismo. Você tem que ir no debate técnico das ideias. E essa daí é o que eu pretendo fazer. O transporte, ele é de vital importância. Por quê? Cidade rica não é aquela que todo mundo tem carro, não. Cidade rica, a maioria da população utiliza o sistema de transporte que não é por necessidade, é por opção. Eu faço a opção de ir de ônibus porque o sistema de transporte da minha cidade me dá condições adequadas para ir. Eu, enquanto estive na SMTT, eu procurei isso daí, e junto com vários servidores efetivos da SMTT. Muito bem, o homem dá show de bola, e quando se fala SMTT, os olhos deles brilham mesmo. Eu percebi que a saudade bate, né? Tenho lembrança boa, né? Eu tenho muito respeito pela SMTT, né? Eu sou da área, que eu sou da Polícia Rodoviária Federal. E sabe o que é isso? Comecei no trânsito lá, né? Mas a área do transporte, todo mundo diz que é uma cachaça, né? Você termina viciando naquilo dali, e tive grandes professores na SMTT. E aprende, né? A gente aprende. A SMTT tem grandes técnicos dentro. E é isso que eu estou dizendo. Muito me custa, né, acreditar nessa questão de dizer assim, o pessoal técnico da SMTT cometeu algum tipo de erro. Os critérios são objetivos. Está lá. R$10 é R$10 em qualquer canto. Se gastou ou não, tem que fazer a comprovação, né? Então fica muito fácil de você, hoje, com os critérios objetivos, analisar o relatório que nós temos da licitação de transporte, tem uma fórmula. A fórmula é essa. Se a fórmula está errada ou está certa, é objetivo, ou está errada ou está certa. Mas se está certa, para a gente não dar esse aumento da passagem que vai ser excessivo, quais são os outros meios que nós podemos utilizar para baratear para a população? E aí, com a palavra, a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. O que foi que os nossos representantes fizeram para baratear o custo da passagem? Essa é a pergunta que tem que ser feita aos nossos representantes. Muito bem, olha, o homem veio turbinado e falar com o Tássio Mello. Ele não esperava a pergunta, mexeu com ele, viu? Mas mexeu porque o senhor tem cheiro de povo. A questão é essa. Vamos ser dentro de uma realidade. Nesse meio, mais ou menos, tem povo carente. É a nossa principal. A manutenção. E quem paga realmente os impostos são os pobres mesmo. E é o nosso principal, né? norte. Tem que ser o povo, tem que ser a maioria, tem que ser O que é que o povo espera de Tássio Mello? Espere sempre transparência, espere sempre dizer a verdade, independente que a verdade ela às vezes não seja o que você quer ouvir. E eu tenho um princípio para mim que diz o seguinte: nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. O mais fácil lá na frente pode trazer tanto problema
caminho melhor é sempre o caminho certo, o caminho correto. E esperem sempre de mim isso daí. Fevereiro, vamos dar as férias ao Tássio Melo. Em fevereiro ele retorna, né? Trazendo novidades para o carnaval, né? Vai ter alguma novidade para o carnaval? Sempre há, né? Muito bem. Na pasta, como superintendente ou secretário? Superintendente de Iluminação Pública. O homem já está iluminado por Deus, né? Amém. E qual a mensagem de reflexão para toda a população e internautas e rádio ouvintes? Eu queria primeiro agradecer, pastor, ao senhor, à Rádio A Voz, que comprovadamente está em outro patamar hoje, né? Iluminado por Deus, pode ter certeza disso daí. É a mão do Senhor. E também desejar a cada maceuense, aos familiares dos maceuenses, às pessoas de bem do nosso estado, que tenham 2020 repleto de saúde, paz, de realizações e principalmente de Deus no coração, com Ele no coração, nós conseguiremos trilhar esse caminho do bem e o caminho para a melhoria da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Muito bem, encerra agora o Painel Lagoas. Agora, programa A Voz do SAMU. Aqui temos na segunda-feira, na terça amanhã, Proéder com a Coronel. Na quarta, Cinti Saúde. Na sexta, Cinti-Pref. E Deus tem abençoado a programação educativa, onde novidades chegarão no mês de janeiro de 2020. Com esse fundo, eu quero dizer que ninguém possa imaginar um lado mais negativo. Não. O que você perdeu em 2019, você pode reconquistar com dupla honra. Acredite, o maior está conosco. Muito obrigado, Tássio Melo, e fica com a Voz do SAMU.